Mas o Eliseu vai contar que o presidente Donald Trump visita o Fed hoje, o Banco Central americano. E essa visita é para uma trégua ou para aumentar as tensões? Porque a imprevisibilidade de Trump a gente já conhece, né, Eliseu? Ou não dá para responder exatamente por conta disso? Bem-vindo, meu amigo. Eu acho que não dá para responder não, viu, Evandro? Muito boa tarde para você, para os nossos amigos debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1 na tarde desta quinta-feira. Aliás, Donald Trump está neste momento, viu, lá na sede do Fed, do Banco Central Americano na capital Washington, D.C. É a primeira vez em mais de 2 décadas que um presidente em exercício dos Estados Unidos pisa no Banco Central dos Estados Unidos, no prédio central do Banco Central, porque tem vários prédios lá em Washington que fazem parte ali do sistema do Banco Central, viu? Essa visita ocorre em meio aí a uma ofensiva pública de Trump contra o presidente do Fed, o Jerome Powell, que foi ele mesmo quem indicou para o banco lá atrás em 2017. Mas como o Banco Central americano também tem autonomia, eles estão em rota de colisão por diversos motivos que a gente tem acompanhado quase que diariamente aqui no 3 em 1, viu? Jerome Powell tem, por exemplo, resistido aos pedidos da Casa Branca por cortes mais agressivos na taxa básica de juros. Trump chegou a chamar Powell de numbskull, algo como cabeça de vento na tradução para o português, e afirmou ainda nessa semana que o chefe do Banco Central estaria fora do cargo em até 8 meses, embora Powell tenha garantido que fica até o final de seu mandato em 2026. A passagem de Trump pelo Fed também, e é importante a gente anotar isso, viu, Evandro? Inclui aí uma vistoria nas obras de renovação do edifício, que foram orçadas em mais de 2 bilhões, em mais de 2 bilhões de dólares. E aí entra essa sua pergunta capciosa do início, né? Será que essa visita não tem uma coisa a ver com a outra? Porque, segundo o Fed, o custo dessa obra se deve a exigências de segurança, como, por exemplo, janelas à prova de explosão, remoção de materiais tóxicos e até atualizações estruturais históricas. Mas Trump, por sua vez, tem criticado bastante e abertamente os valores gastos e sugeriu até que o projeto estivesse fora de controle. Ou seja, uma coisa pode ajudar a outra nos planos de Donald Trump. Essa visita do Fed foi organizada com bastante antecedência pela Casa Branca, consta na agenda oficial do governo americano, mas não consta na agenda de Jerome Powell, do presidente do Fed, o que levantou questões de que Jerome Powell possivelmente não se encontraria pessoalmente com Donald Trump. Como se, olha, ele vem aqui, mas eu não vou estar em casa neste momento. E aí é uma pergunta que não quer calar, porque os jornalistas estão todos lá de plantão também tentando descobrir, será que eles vão ou não vão se encontrar e vão ter uma conversa tete a tete? Porque Trump ontem disse que durante essa visita iria se reunir pessoalmente com Jerome Powell para discutir sobre a questão da taxa básica de juros. O mercado está observando isso com cautela, viu, Evandro? Um levantamento da Reuters com 100 economistas indicou que 70% deles acreditam que a independência do Fed está ameaçada. Oi. É que você estava falando aí que não havia certeza se ele iria encontrar. Enquanto você fala, nós temos imagens ao vivo dessa visita que o presidente Donald Trump faz e ele está ao lado de Jerome Powell. E então está acontecendo. Eles estão ali com os capacetes, né, visitando a obra, e estão num bate-papo ali, assim. A cara... Essa visita... A cara não é das melhores, mas não há sorrisos. Mas, enfim, era esperar Evandro, demais sorrisos, né? Vai lá. Pois é, mas aqui, Evandro, a imprensa estava toda questionando se esse encontro de fato aconteceria, porque até ontem o Donald Trump estava dizendo que queria se reunir pessoalmente com Jerome Powell. Mas agora há pouco, ainda no horário do almoço aqui no início da tarde, Jerome Powell não havia confirmado para ninguém, tampouco na sua agenda oficial, que esse encontro aconteceria. Então era algo que ainda estava ali meio obscuro. Mas agora sim, como você bem pontuou, e obrigado por isso, meu amigo, estamos acompanhando em vídeo e ao vivo. Quem nos acompanha por imagens através das plataformas da Jovem Pan pode ver que o encontro aconteceu. Jerome Powell, presidente do Banco Central americano, do Fed, e Donald Trump. Agora resta saber se, de fato, desse encontro vai sair uma conversa, uma reunião que é prevista pela Casa Branca para acontecer, para que eles ajustem as arestas, ou se não, se vai ser realmente só aquele encontro ali para imagens, né?
façam fotos, façam os vídeos, as transmissões ao vivo e depois vai cada um para o seu lado. Será que Jerome Powell vai conseguir botar esta banca ou não, né? Mas eu vou só terminar o raciocínio da Reuters, dessa pesquisa, porque foi uma pesquisa feita com economistas que mostrou que 70% dos economistas acreditam que a independência do Fed está ameaçada aqui nos Estados Unidos. Mesmo assim, todos eles, apostam que a taxa básica de juros vai ser mantida no patamar atual, que está entre 4,25% a 4,50% nesse momento. Vale lembrar que existem reuniões marcadas para os próximos dias, nessa semana ainda e na outra, para definir isso aí também, viu, Evandro? Agora, Eliseu Caetano, em meio a esse encontro, a gente tem também manifestações da Rússia falando sobre o tarifaço de Donald Trump. E o que a relação que até então estava até positiva entre Vladimir Putin e Donald Trump, né? Agora começa a dar uma azedada com essa situação envolvendo a tarifação. Como que a Rússia se manifestou em relação a isso? Os relacionamentos estão bem estranhos, né? Tá rolando um vai e volta, não apenas do tarifaço, mas também dos relacionamentos entre os países envolvidos aí nessa confusão geopolítica imposta por Donald Trump ao longo dos últimos meses, viu? A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a Maria Zakharova, declarou hoje que o aumento agressivo das tarifas impostos pelos Estados Unidos representa não apenas um risco à economia norte-americana, mas, abre aspas, um risco à estabilidade do comércio mundial, fecha aspas, Evandro. Essa crítica foi proferida durante uma coletiva em que ela reagiu aí à política tarifária do presidente Donald Trump, que nas últimas semanas, como a gente também acompanhou aqui no 3 em 1, tem elevado as tarifas sobre diversos países de produtos de importação, exportações, e a diplomata russa advertiu que tais medidas podem fragmentar a economia global e posicionar os Estados Unidos como uma fonte adicional de instabilidade no comércio global. Antes de encerrar, Evandro, não podia deixar de comentar. Gostei muito do seu look de hoje, viu? Sabe que eu vou contar os bastidores para as pessoas não acharem aqui que eu estou cometendo uma injustiça. Ontem, terceiro dia que eu e Eliseu estamos com gravatas parecidas aqui. Daí ele disse: se você aparecer no terceiro dia, vai ter de pedir música lá no 3 em 1. Mas não quer. E sem combinar, mas ele está querendo dizer que eu ando invejando os looks dele lá, né? Porque ele mora nos Estados Unidos, blá blá blá, I'm American, né? E não tem nada a ver com isso, viu? Foi sem combinar. Então, assim, além das informações... Muito bom gosto, Evandro Cini. Muito bom gosto, viu? Tá de parabéns. É aquela inveja boa, viu, Eliseu Caetano? Valeu, meu amigo. Bom trabalho para você. Ê, boca de sacola. Vamos lá, Alan Gani, vamos trazer aqui um pouquinho sobre essa situação envolvendo Donald Trump e Jerome Powell. Porque eles estão lado a lado, mas eu fiquei imaginando a cabeça do Jerome Powell, ouvindo Donald Trump falar, pensando que dias antes ele foi chamado de idiota pelo presidente norte-americano, fora todas as outras ofensas que Donald Trump, mais de uma vez, e todas as outras também que Donald Trump já proferiu contra ele. Olha só um parênteses antes, eu paguei para ver a Rússia criticando protecionismo e os Estados Unidos colocando e defendendo o protecionismo. Eu paguei para ver isso. E o Lula pedindo livre mercado. Que fase que nós estamos vivendo. Falei sobre isso entre o Lula, o Macron e o Trump. Quem mais pede abertura de mercados é o Lula. Daqui a pouco você vai ter que rever se você é de direita ou de esquerda mesmo, a depender da manifestação das autoridades, porque pode ser que as coisas mudem. Agora, olha que curioso, e pegando um gancho no que a gente falou aqui. Aqui no Brasil, a gente viu o presidente, né, na época do Campos Neto, fazendo uma grande pressão para a derrubada da taxa de juros e ali também pedindo a sua saída do Banco Central, porque ele entendia que a taxa de juros estava num patamar elevado por conta do presidente do Banco Central, muito embora a decisão passe por mais
8 diretores, né? E aí usava lá aquele termo, aquele rapaz, né? Tratando com bastante desdém. E a gente vê algo muito parecido nos Estados Unidos agora, Donald Trump fazendo muita pressão, pedindo a cabeça de Jerome Powell, querendo uma redução da taxa de juros. Agora, o Banco Central dos Estados Unidos, ele tem um trabalho técnico, né? Se a taxa de juros não cai rapidamente, é porque tem motivos para isso. Existe uma grande incerteza em relação às tarifas e também a inflação nos Estados Unidos, ela está bastante resiliente. Então é por conta disso que o Banco Central acaba segurando a taxa de juros. Agora, o Trump quer uma redução da taxa de juros porque isso fomentaria a atividade econômica e ele teria um capital político, aí um bônus no capital político dele. Que foi, Musa? Não, só complementando, se nós olharmos o nível de endividamento dos Estados Unidos, os gastos já cresceram nesse ano mais do que cresceram no mesmo período de 2024. Isso pressiona a curva de juros futuro, né? E necessariamente dificulta o trabalho de baixar a taxa de juros. E vale lembrar também que é um colegiado, não é única e exclusivamente uma decisão de Jerome Powell. Mas olha só que interessante, rapidamente, o Chile teve seu Banco Central independente em 1989. A Colômbia, em 1991. O Peru, em 1993. O Brasil, em 2021. E o Lula continua querendo um Banco Central não independente. Eita. Quer falar algo, Piper? Ele não é alguém favorável ao Banco Central independente. Isso é fato. Mas ele também não fez nenhum movimento para quebrar essa independência. E o tipo de pressão retórica que o Lula fez ao Roberto Campos Neto, mas assim, é brincadeira de jardim da infância se comparado ao que o Trump já fez direcionado ao Powell, né? Aliás, ele falou com o Trump que eu vou trocar, eu vou tentar demitir. Né? Ô Piperno, você entende também que esse avanço de Donald Trump contra Jerome Powell tem a ver com as decisões que ele toma, que muitas vezes repercutem mal na economia e que ele quer colocar na conta do Banco Central? A gente já viu essa história parecida por aqui também. Mas aí que está o negócio, é verdade. A gente já viu algo parecido por aqui também, mas você veja, todos esses passos que ele tem dado, não apenas em direção da economia, mas sobretudo a economia, que é o tema que a gente está aqui, enfim, debatendo agora, mostra também, assim, esse DNA autocrático, né? Ele quer mudar. Eu vou mudar o presidente, enfim, do Banco Central, eu vou aplicar tarifa para todo mundo, eu vou invadir a Groenlândia, eu vou anexar o Canadá. Assim, vou mudar o nome do canal do Panamá. Mudar o canal do Panamá o candidato a senhor do mundo, né? Não, e o mais legal é quando ele anunciou aquelas tarifas, né? Ele falava assim, nobody loves Mexico than me, I love Chaves 50%, 50%. Imagina se eu lhe odiasse, né? Fala, Zé. Olha, vocês falavam aí sobre essa história de viver e esqueceram da China. A China está pedindo livre negociação, mercado livre, capitalismo. Eu não estou entendendo mais nada desse mundo. E o presidente dos Estados Unidos fazendo proteção, mas é a vida, né? Olha, é o seguinte, eu fiquei com a impressão ali de que tá difícil encostar no Trump, com medo dessa metralhadora verbal dele. Depois de vários diálogos duros que ele fez com vários presidentes e tal, acho que ninguém tem mais coragem de peito aberto falar com o Trump, principalmente nesses encontros, né? Eu vi que o negócio é o seguinte, fica igual o gato de hotel, se encostar, arrepia. Acho que por isso que o presidente Lula não está querendo um diálogo com ele, né? Porque pode ouvir o que não quer. Exatamente.